Bem-vindas ao Rescast. Este é o programa que fala acerca dos relacionamentos tóxicos e abusivos e doravante vamos tentar resumir esta parte para RTAs e onde eu e a Filipa trazemos à luz a escuridão desta situação, desta realidade ainda tão vivida por tantas mulheres na nossa sociedade e que precisa cada vez mais de ser falada, sem tabus e de uma maneira mais leve, mais informatizada e, acima de tudo, para trazer mais consciencialização também. No episódio de hoje vamos falar acerca do dito guião, tanto eu como a Filipa tanto temos vindo a mencionar, e, afinal de contas, o que é isto do guião? E no final deste episódio tu vais conseguir começar a perceber o que é o dito guião que os agressores, parece que todos eles seguem. Olá, sou Filipa Barbosa, sou coach e mentora de vítimas de violência doméstica. Eu sou a Wanda Roberto, terapeuta e mentora motivacional. E fica connosco até ao fim, não percas, porque vais gostar deste episódio e porque esta é a vida real. E sim, é possível sair do inferno e viver em paz. Wanda, é impressionante como todos os agressores parece que seguem um guião, uma diretriz e acabam todos por dar ali quase que os mesmos passos. E eu acho que tomei mais consciência disso quando tirei o curso de apoio à vítima de violência doméstica, porque eu estava a tirar o curso e eu estava a estudar todas as fases que eu passei. Enquanto tirava o curso, eu pensava, não, então não sou só eu que vivi isto tudo. Todas estas fases enumeradas e nomes para as fases, isto é realmente um processo e não foi só eu que vivi. Muitas mulheres, quando estão nesta dinâmica, passam por estas etapas todas. É impressionante como parece que eles, sem se conhecerem de lado nenhum, combinaram de alguma maneira, etapa a etapa que vão seguir. Um padrão realmente que é criado ali. Concordas? Sim, sem dúvida, sim, concordo. Porque, apesar deles não se conhecerem, mas realmente nós dizemos que parece que eles seguem um guião, porque realmente este guião a que nós nos referimos, no fundo, não passa do padrão de comportamento que os agressores normalmente seguem em relação às vítimas de violência doméstica. Portanto, eles seguem sempre esse tipo de guião, esse padrão de comportamento. Eles têm sempre esse padrão de comportamento. E depois há uma exceção talvez, que realmente são os agressores que são considerados psicopatas, mas todos os outros têm um andar e um seguimento do padrão de comportamento mais geral entre eles. Portanto, é aquele padrão, ou seja, o que difere entre os agressores psicopatas e os outros agressores mais normais, digamos assim, mais gerais, é algo que é uma linha muito ténue, que é simplesmente que os psicopatas, na parte inicial, que a Filipa já vai passar a explicar, que é a parte da ilusão, a parte da lua de mel, a parte da conquista, de andar atrás de nós, eles fazem aquilo mesmo de forma calculista, não propriamente com uma grande intenção de amor ou de paixão por nós, nada disso. Pelo contrário, eles só querem ali uma pessoa para ser a sua presa, a sua vítima. Enquanto os outros mais gerais, esses sim, é que ao início, sim, também estão encantados por nós, também querem qualquer coisa da nossa parte, querem nos conquistar. E é por isso também que é tão difícil logo de início nós conseguirmos distinguir um relacionamento que possa vir a ser tóxico e abusivo de um relacionamento super normal, porque eles agem da mesma maneira que qualquer outro homem vai agir inicialmente na fase da conquista. Eu até acho que eles agem com mais intensidade nessa primeira fase. Eles são mais intensos a nível de cuidados, de prestação, de apoio, de carinho. Então, desde que venho a trabalhar tenho-me relacionado e venho a trabalhar com mais mulheres vítimas de violência doméstica, eu sou atenta a esta parte, ou seja, todas elas passam pelo encantamento e o encantamento eu considero que até é mais
intenso do que se for uma relação que não vai... Ou seja, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu acho que basicamente é isso. E é por isso que devemos estar atentas no início da relação. Porque, por norma, no início de uma relação, os dois elementos ainda estão inseguros, ainda não têm a certeza se vai durar a relação, se não vai. Então não há aquela ideia de uma relação perfeita ainda. Estão-se a conhecer um ao outro. Então, esse encantamento, quando é uma relação de violência, é muito mais intenso do que numa relação normal. Sim, concordo também. Que eles realmente, inicialmente, lá está, acho que até mencionei isso no episódio anterior, aquele mamar doce que eles têm, acaba por ser muito mais, até um bocadinho lamechas, mesmo mais conquistador, tentarem dar ali mais a volta à questão, do que propriamente um homem considerado mais normal, mais comum. Exato. Acho que o homem mais comum leva as coisas de outra forma mais e vai querer ter o seu tempo, o tempo com os seus amigos, vai-te permitir também teres o teu tempo sozinha, o tempo com as tuas amigas, não vai, anda cá que eu amo-te muito e já não sei respirar sem ti. Por exemplo, estou eu aqui a dizer, um relacionamento normal não é assim que começa. Só que nós temos lá aquela ideia que o príncipe nos vem salvar ou que ama-me tanto que não me quer deixar fugir, tem medo de me perder, como se amar é deixar a pessoa livre e ela volta se quiser. Exatamente. Só que, pronto, lá está, não foi com essa crença ou com essa ideia que nós fomos crescendo e então depois quando nos deparamos com um agressor não conseguimos detectar esse sinal que aquilo é bom demais para ser verdade e que aquilo vai desmoronar para aí abaixo. Sim, é verdade. E é porque nós depois, lá está, como andamos e somos educadas, no fundo, muito nessa crença, porque se formos bem a ver, existe sempre esta, digamos assim, este paradigma, esta crença, esta generalização de o amor que só é amor de verdade quando nós sofremos. E então, ou para se amar tem que se sofrer. E não é bem assim. Aliás, para mim não é de todo. Porque amor que é amor tem que ser construído, tem que ser saudável, tem que ser leve, tem que ser harmonioso, tem que ser divertido. Eu nem gosto de dizer sequer a palavra discussão atualmente, mas discussões há sempre, porque as pessoas são diferentes, há sempre perspectivas diferentes, há sempre pontos diferentes de vista. Agora, para amar só se ama de verdade quando a gente sofre e por aí vai. Só que, na realidade, nós já crescemos e já somos educados dentro daquilo, porque se nós formos a ver todas as histórias de príncipes e princesas em que crescemos, desde as músicas, as telenovelas, os filmes, com que nós vamos crescendo, acaba sempre tudo por passar um bocadinho por aí. E então, eu acho que acima de tudo, também é muito por causa disso que nós vivemos nós próprios na ilusão de que inicialmente é logo assim, quanto mais intenso melhor, quanto mais avassalador melhor, exatamente, a paixão. Exatamente. Só que a realidade é que a paixão é completamente efêmera. Nenhum amor como deve ser verdadeiro, de crescimento, de partilha, de acrescentar, não é? E dividir, não é assim, de todo. Porque é a mesma coisa quando pegas num fósforo e a paixão é isso, não é? A gente acende o fósforo e aquilo Sim. Começa e queima e mas rapidamente extingue. E depois, o que é que fica? Nada, zero. Nada, cinza. E então acaba mesmo por ser por aí. Então, é por isso que nós também acabamos por não conseguir distinguir tão bem, porque vivemos nesta ilusão, temos aquelas crenças, vivemos naquilo e crescemos naquilo. E então acabamos por não conseguir distinguir realmente um relacionamento que é saudável e que tem tudo até para se encaminhar como deve ser. E eu acho que, inclusive, nós que passamos por violência doméstica e passamos por relacionamentos tóxicos e abusivos, e que tal também, como mencionámos no episódio anterior, muitas mulheres saem, foste tu, acho que até disseste isso, quando muitas mulheres saem, que depois outro relacionamento acabam por voltar. Sim. Exatamente. Eu acho que nem é só também pela questão já do vício em si, da dependência que já há desses relacionamentos, mas é porque realmente elas nem sabem reconhecer verdadeiramente o que é que pode ser um amor verdadeiro e um amor para a vida. Sim, exato. Concordas? Sim. Concordo, claro que sim.
Sim. Então, e este ciclo, este guião que nós falamos, ele começa sempre inicialmente por este encantamento fantástico, esta coisa fora do normal, aquilo que nunca ninguém fez por ti, que nunca ninguém te disse, aquele encantamento mesmo excessivo, é mesmo isto, és uma princesa. Basicamente, tu começas como uma princesa e acabas como uma vagabunda. Resumindo, eu acho que é um bocadinho assim. Saiu-me agora, mas resumindo, eu acho que é um bocadinho assim, porque tu começas lá em cima num pedestal altíssimo para depois vires a rebolar cá para baixo. É incrível. Então, mas lá está, o início começa neste encantamento, depois começa no isolamento. Como é que acontece o isolamento? Não sei viver sem ti, não vais hoje aos teus pais, não vais hoje ter com a tua amiga, vamos os dois não sei aonde, eu tinha tens uma saída, mas eu pensei em marcar um jantar não sei aonde, porque é que não vamos só os dois? E começa assim, e tu lentamente vais adiando as tuas saídas com as tuas amigas e vais-te afastando, e elas também se vão afastando de ti, já não vais tanto à casa dos teus pais, eles já não te ligam tanto, coisas assim que lentamente vais começando, o isolamento vai começando a acontecer, como falámos no episódio no podcast anterior, exatamente. O isolamento vai começando aí. Depois desse isolamento, quando já estás sozinha e já só conheces a lábia dele, já não tens tantas pessoas a falar contigo, olha que isso não é normal, olha atenção, olha não sei o quê, e ele começa então a violência psicológica. E na violência psicológica não é, já viste, ninguém gosta de ti, ninguém quer falar contigo, não és nada sem mim, coisas assim. Que também começa, a violência psicológica começa num patamar abaixo e depois vai evoluindo. Tanto que este guião, este ciclo, à medida que se vai reproduzindo, e ele reproduz vezes sem fim, comigo foi assim e acredito que a Wanda também, ele reproduz-se vezes sem fim, ele vai se intensificando tanto e vai se intensificando na agressividade, e as partes boas cada vez vão ser menores, a sua duração vai ser menor. Então, depois da violência psicológica vem a agressão física. Mas Exatamente. quando começa o isolamento, já não há nada a volta a dar, porque tu aí já não consegues quebrar aqui este ciclo, porque quando começa o isolamento, depois quando tu te vês já estás sozinha, já estás sem ninguém e já estás dependente daquelas coisas que ele te diz. Não vales nada, és feia, sem mim não és ninguém, olha, ninguém quer saber de ti, olha, afinal vês, ela não gostava tanto de ti. Pois ela não gostava tanto de ti, a tua amiga não sei das quantas, porquê? Porque tu nunca mais apareceste, porque tu estavas sempre com ele, porque tu nunca mais quiseste saber dela, porque ela também tem problemas, ela também precisa de ti. E essas coisas, então é isso que foi trabalhado lá atrás por ele e agora faz a questão psicológica e depois passa para a física. Sim, mas esse ponto aí que estás a referir, lá está, passa muito em parte também por aquela parte de culpabilizar ainda também a vítima Sim. dos próprios atos dele, não é? Aliás, então, é isso que eles fazem sempre isso. Porque depois, lá está, depois dessa agressão física, ele começa, vês, eu só faço isto porque eu te amo. O pedido de desculpa dele é assim, eu só faço isto porque eu te amo. Olha o que é que me fizeste fazer. Também há aqueles que depois culpabilizam o álcool, olha, não estava bem, estava alterado, ou então esses que dizem, olha, eu não queria fazer isto, porque é que me levas a fazer isto, porque é que fazes de mim uma pessoa assim? Não, tu não fazes de ele uma pessoa assim. Ele toma essa atitude, ele tem esse ato contigo, porque ele está a decidir ter esse ato contigo. Da mesma maneira que ele te bate, e depois que tu não lhe bateres, também é a tua decisão, não lhe bateres, ou ele bate e tu não sais de casa, é a tua decisão não sair de casa. E ele está-te a bater, então é a decisão dele bater. Não, a culpa não é tua. Então uma pessoa vem-me bater e a culpa é minha? Não, a culpa é daquela pessoa que não se soube controlar. Por mais que tenha raiva em si, ou quantas de nós às vezes não estamos na rua, acontece qualquer coisa, não nos apetece bater em alguém e vamos bater. Não. Nós somos pessoas, somos conscientes, não é? Não vamos fazer isso. Então eles fazem isso porque eles querem, não é porque a culpa é da vítima. Nada disso. E pronto. Mas o pedido de desculpas por deles é este. Olha como obrigaste a fazer, eu não queria fazer isto, eu tinha bebido um bocadinho, disse coisas que não devia, balelas. Ele sabia exatamente o que é que ele estava... Sim, eu até acho que inclusive só há uma altura em que eles pedem desculpa, que é a primeira vez, logo, porque lá está, conforme a Filipa estava a dizer, isto é um ciclo que se repete montes e montes de vezes, ok? É precisamente logo na primeira vez em que eles ainda estão nessa fase da ilusão, não é? Da lua de mel, é a única vez quando eles veem que
estão-nos a perder, é a única vez em que eles podem eventualmente pedir desculpa. Porque a partir do momento em que há a primeira agressão, já não há volta a dar. Na primeira agressão o ciclo começou. E aí nunca vai haver um pedido de desculpa. Mas é que nunca mesmo. Então eu acho que eventualmente se eles pedem desculpa é mesmo só ali daquela única vez. E aí depois isso ainda traz algo que quanto a mim é bastante grave, porque essa ilusão depois cai sobre nós. Porque nós é que depois ficamos como, ok, isto foi um ato isolado, ele pediu desculpa, está Sim, tudo sim, sim, bem sim, e sim, sim, tal. sim. Mas isso também é manobra, isso também é estratégia dele, porque isto faz com que o quê? Faz com que, quando nós começamos depois com este pensar de que foi um ato isolado e ele estava alterado porque bebeu mais, ou pronto, ele passou-se um bocadinho porque teve ciúmes, olha, até é giro, um bocadinho de ciúme, como muitas de nós Exato, pensamos sim, 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 inicialmente. sim. Eu esqueci de mencionar isso porque muitas vezes eles invocam o ciúme como causa. Eu fiz isto porque eu gosto muito de ti, eu tenho medo de perder, eu não gosto de ver com outra pessoa, não gosto de falar com outra pessoa, coisas assim, sim. Exatamente. Eu esqueci de mencionar essa parte, é verdade, Essa parte. é E verdade. então, o que é que acontece? Nessa parte, eles depois, isto agrava para nós, para o nosso lado, porque nós depois estamos a ser nós a iludir-nos, porque começamos a olhar para a situação e, ok, como foi um ato isolado, está bem, eu vou desculpar, e afinal eu consigo dar-lhe a volta. Só que isso é um engano, Sim, porque esse dar-nos a volta já é algo que é mesmo premeditado da parte deles para que nós pensemos que, ok, eu agora detenho o controlo, eu agora detenho o poder sobre ele. Então nós achamos que, no fundo, ok, está controlada a situação, está tudo ok. Só que não. E sim, eu enganamos-nos durante, redondamente. sim, porque era o que eu ia dizer, eu durante o meu ciclo, muitas vezes eu tive a sensação que não, eu consigo levá-lo. Eu consigo controlar. E há uma coisa interessante também, é que há uma parte, pronto, depois desse pedido de desculpa que parece mais sincero e que realmente eles pedem desculpa e que não se justificam connosco, foi os primeiros, eu lembro-me do meu, por exemplo, chorar, ok? A pedir desculpa, pronto. E depois quando passa para a tua culpabilização, foste tu que me obrigaste a fazer, e depois disso, ainda há outra fase que eles já nem pedem desculpa. Mas aí quem os desculpa somos nós. Aí somos nós que começamos a aprender. Não, ele estava alterado, coitado. Não, o dia foi complicado. Não, se eu tivesse feito o jantar a horas e ele tivesse chegado a casa e tivesse tudo, isto não tinha acontecido. Aí, depois somos nós que começamos a desculpá-lo. Já ele nem precisa de pedir desculpa, porque ele depois deixa de o fazer. E somos nós, as vítimas, que começamos com esses pensamentos. Para quê? Para justificar o facto de continuarmos ali. Eu Claro, acho que é essencialmente por isso. sim, e porque também já estamos tão com o nosso disco no fundo, tão gravado naquilo, tão gravado, que acabamos por já nem precisamos realmente do pedido de desculpas deles, porque nós próprias já vamos por aí, porque o nosso disco já está ali. Realmente, ou seja, nós já fomos tão Estruturadas. massacradas, tão Sim, torturadas com este tipo de pressão, com este tipo de agressão psicológica e emocional, porque psicológica e emocional andam sempre de mãos dadas, atenção, e então o nosso disco rígido já está ali com aquilo gravado. E então nós acabamos por nós próprios. Realmente, se eu tivesse agido assim, olha, realmente, se eu não tivesse vestido aqueles calções, eu já sei que ele é exato, ciumento, para que é que eu fui vestir exato. Não devia aquela ter feito saia, isto. não devia ter feito isto. E nós próprios é que já os estamos a desculpar automaticamente, porque a nossa cabeça já só está naquilo, nós já fomos tão massacradas, que o nosso automático vai logo para ali, pau, é logo. Sim, sem dúvida. E depois deste pedido de desculpas, há então aquela fase que é a lua de mel. Parece que tudo voltou a ser como era, tudo voltou a ser como antes. Mas lá está, isto nos primeiras rodas do ciclo, porque depois, para o fim, e comigo foi assim, além de eu começar a eu a desculpá-lo e ele já não precisava pedir desculpa, lua de mel já não existia. Era só um ciclo Exatamente. rigoroso de violência psicológica, de violência doméstica, porque já não havia uma intenção de ele agradar. Mas no início há sim, depois do pedido de desculpa, há essa fase chamada a lua de mel, que é onde tudo parece voltar à normalidade, onde ele diz que te ama, onde ele te leva outra vez a jantar fora, ao cinema, faz-te uma surpresa, aparece-te no trabalho, leva uma flor e faz essas coisas todas. E tu pensas, não, afinal, há esperança para a nossa relação. E depois as pessoas perguntam, porquê continuaste lá? Porque ele soube nos manter com a esperança que poderíamos ter aquilo sempre na nossa relação.
Poderíamos ficar sempre assim, naquela fase de lua de mel, mas não é verdade, porque depois acaba por não acontecer. Mas é isso que nos mantém ali. Como há dúvidas, então, mas se és vítima de violência doméstica, como é que existe relações sexuais numa relação de violência doméstica? Existe por causa disso. Existe porque a vítima não está sempre naquela fase de violência intensiva, tem este ciclo que se repete várias vezes, e depois, quando há esse encantamento, ela pensa mesmo que o agressor se arrependeu genuinamente, que gosta dela, que é possível haver um futuro para eles e que é possível ficarem juntos. Isto vai sendo assim. Depois, claro, depois no fim, pelo menos no meu caso, depois quando já nem havia lua de mel, nem pedidos de desculpa, já era uma relação intensa de violência, sim, já não havia aquele carinho, já não havia aquela aproximação física. Depois começamos também, já não havia nada disso. Mas durante muito tempo houve, exatamente por isso, porque não era sempre violência pura e dura. Aquilo é um Exatamente. guião, exato, é um guião, é como se fosse uma teia de aranha que tu estás ali e estás ali enrolada naquilo. Aquilo é absolutamente normal. É vítima de violência doméstica, se foi o meu caso, e está grávida. É verdade, acontece. Acontece porque naquela altura, possivelmente, aquela vítima estava nessa fase de lua de mel. E Exatamente. pensou mesmo que ia ser diferente daqui para a frente. Acreditou que ia ser diferente, porque ele disse-lhe que ia ser diferente. Então não é ela que é parva, ele é que é mentiroso. Exatamente. E é preciso, é precisamente essa parte que eu acho que a parte da sociedade tem que se começar a consciencializar dessa parte, dessa parte que é fundamental, é crucial que as pessoas comecem a entender isto, acima de tudo, e que comecem a olhar realmente para as vítimas, não como umas parvinhas ou como alguém que não tem força, como alguém que não tem poder, mas a realidade é essa, nós não temos mesmo força naquele momento, nem psicológica, nem física, já nem nada, porque nós perdemos cada dia e cada dia um pouco mais, cada dia um pouco mais, até perdermos de nós próprios completamente. E já parece que já nem amor à vida nós temos. Eu, pelo menos comigo, aconteceu-me isso, uma fase. Eu tive uma fase mesmo que eu assim, nem sei o que é que ando aqui a fazer, sinceramente. Sim, porque O depois que, tu deixas de cuidar, tu deixas de ter brilho em ti também, tu deixas de. Porque lá está, porque depois, se no início ele até gosta que te arranjes, depois já começa a criticar aquele calção mais curto, aquela saia, aquele decote mais ousado, ele já começa a criticar. E depois, como tu também estás naquele emaranhado de sentimentos maus, de tristeza, já não tens gosto em ti exatamente, e vais-te perdendo cada vez mais, tanto fisicamente como psicologicamente, claro. Mas sim. porque é que, na maior parte das vezes, é cabelo amarrado, é uma t-shirt larga, começas a entrar nesse ciclo e já não É tens a gosto, primeira já não. coisa, é a primeira coisa que sai da gaveta, é a primeira coisa que a gente pega, é a primeira coisa que Sim, vai. sim. Exatamente. Eu, por acaso, no meu caso, eu não sei se contigo se isso aconteceu ou não, mas o meu tinha umas características que eu agora acho caricatas, não é? Mas na altura demorei muito tempo até conseguir perceber isso, que era ele cada vez que, ainda ali naquela fase inicial, mais inicial do ciclo, lá está, de estar ali na lua de mel, aquela parte da ilusão, andar por ali assim, e depois, quando já começava a ter aqueles sinais, a dar aqueles primeiros passos das agressões, ainda que fossem emocionais ou psicológicas, verbais, não é? E quando eu também dava para trás, porque eu também sempre tive um feitio um bocado de gancho, e quando ele via que não me conseguia dar a volta, ele dava-me um tratamento muito bom, que era um tratamento, chamo-lhe o tratamento do desprezo, porque desprezava-me completamente, não me respondia, fosse o que fosse a coisa mais banal, desprezava-me, não me respondia, metia uma cara mesmo tipo de quem estava de trombas mesmo, assim, Sim, isso é um e comportamento narcisista, muito. completamente. Narcisista psicopata, porque esse tem todo o perfil, está lá, nesse ponto mesmo. E depois, o que é que vinha?
eu depois também começava eu a amoar e chegava-me eu para o lado e, queres? Não, não estou cá. Queres? Não. Vai lá ter com as tuas amigas. E então, nessa fase, quando ele via que já não me conseguia dar a volta, depois lá está. Como é que ele vinha pedir desculpa? Tentando comprar-me, com prendas. E coisas boas, coisas de marca, perfumes caros, flores. Mas o pedido de desculpa em si, lá está, nunca saía. Exato. Então era sempre uma espécie de compensação para me tentar dar a volta, para me tentar calar, porque das duas uma, lá está, ou eu começava a disparatar que nem uma doida, ou então também ficava no meu canto sossegada e não, vai, tchau, adeus e um queijo. E então ele tentava sempre dar a volta com estas situações, até que eu me comecei a perceber que, ok, este gajo a única coisa que quer é estar sempre a tentar comprar-me. Comprar a minha atenção de volta, comprar o meu carinho de volta, comprar o meu amor de volta. E então, depois, mais para o fim, sim, aí eu já tinha essa percepção. Se tivesse havido uma discussão daquelas graves, daquelas fortes, violentas, eu, por exemplo, no dia a seguir, se ele entretanto começasse com aquele tratamento de desprezo, silêncio e etc., daí a um dia ou dois eu já sabia que ia receber uma prenda em casa. Era limpinho. Havia sempre E como é alguma que te coisa. sentias quando recebias esse presente? Eu ao início sentia-me bem, não é? Lá está, dava Valorizada. medida e achava que, ok, isto foi uma coisa isolada e se calhar ele até vinha cansado, outras vezes já me culpabilizava, lá está, a mim, depois um bocadinho mais para a frente, não é? Porque parece aquelas três fases, então ali naquela parte do meio da relação já parecia isso, assim, ok, pronto, eu é que fui culpada porque eu isto, porque eu aquilo, e então... depois para o fim, não. Depois para o fim, não é? Quando eu já estava atenta mais à situação e lá está, mantinha-me ali na relação mais só pela questão do medo financeiro, não é? De não conseguir sozinha suportar tudo e porque já tinha o meu filho. Nessa fase, dar ou não dar, para mim já era igual. Portanto, ali aquilo. Nessa fase, para mim, já não me dizia nada, mas no início, sim, no início eu achava, pronto, ok, ele até gosta de mim, ok, pronto, ele está a mudar e eu sinto e eu vejo que ele está a tentar fazer um esforço, só que não, eu é que mandava ele ir a mim própria, não é? Exato. E porque depois também ainda temos este pensamento de que, não, ele gosta tanto de mim, porque ele dá-me prendas, e dá-me prendas boas, prendas Sim, caras. tem essa preocupação. Exatamente, então como tem essa preocupação e quer-me dar coisas boas, então é porque se preocupa comigo, é porque me ama, é porque gosta de mim, então já que tem essa preocupação, eu sei que eu posso mudar. Não, ele por mim vai mudar. Exato, não, eu vou conseguir mudá-lo. Eu vou conseguir mudá-lo. Também era um pensamento que eu tinha. O meu, por exemplo, não era muito de oferecer prendas. Foi no início, sim. Depois ali em algumas fases, sim, de lua de mel, uma coisita ou outra, mas não era muito. Mas, por exemplo, os pedidos de desculpa também passavam muito. Antes da culpabilização, é assim, por favor, eu gosto de ti, não sei viver sem ti, se me deixas mato de chorar e dizer, não, se tu me deixares eu vou-me matar. Então no caso eu, não é? Vítima de violência doméstica, já ali absorvida por todos aqueles sentimentos, que penso que o amo de verdade e que estou ali numa relação de amor, que uma relação destas é tudo menos de amor. E ele diz, se me deixas mato, é uma chantagem psicológica. E eu não uma conseguia... chantagem emocional. Exato, e eu não conseguia... Claro que eu não quero que ele morra, então eu não o posso deixar. Hoje eu sei que é disparatado. Primeiro ele não ia fazer isso, e porque, por norma, os agressores são covardes. Não são aquele homem maravilhoso, super fantástico, forte que nós imaginamos que um agressor é. O agressor é um covarde, porque senão ele não tinha que nos rebaixar ao ponto de nós aceitarmos tudo isto, nem rebaixava ninguém, nem fazia isto às vítimas. Por isso o agressor E aliás, nem sequer... porque, desculpa estar-te a interromper, porque isto depois aqui até depois podemos fazer se calhar outro episódio com esta parte, mas só para salientar que no fundo todos os agressores, e isto não é estar a desculpabilizá-los, atenção, mas é a realidade daquilo que é que no fundo os agressores
têm a sua própria história de vida dentro de ambientes desfeitos, de ambientes também de violência, portanto, também acabam Sim, claro que por sim, ser claro que sim. Mas lá desenvolvem-se nisso. está, mas E lá está, então, Wanda. no fundo, acaba por passar depois essa parte da cobardia, é toda a insegurança que eles têm com eles próprios. E Sim, daí eles sim, são os cobardes autênticos. Só são que, covardes, mas eu ia dizer, mas como. lá está. Também não, também não peço desculpa, também não pode, não o vamos desculpabilizar, porque Não, não, apesar de toda a vivência e experiência que eles tiveram, e que isso influencia, claro como também influencia muitas das vítimas que assistiram à mãe com uma relação idêntica, e depois quando vão para uma relação dessas, os sininhos não tocam e pensam que é uma relação normal, porque foi isso que exatamente. viram, e também essa mãe vivia, é porque isto é mesmo assim em todas as relações. Sim, Mas depois cada um de nós tem o poder de agir sobre a sua vida. Apesar de ser mais exatamente. fácil ir por aquele padrão, eles só repetem o padrão do pai ou do padrasto ou do que viram em casa se eles realmente quiserem, Sim, não é? exatamente. Por isso é Porque que eu não é. estava a dizer, não é Exato. Não desculpabilizá-los, é, pronto, mas mas é sim, realizado, é realidade. sim, 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 sim. Mas é, porque é o nosso poder de escolha, e assim como nós também temos o nosso poder de escolha de dizer assim, não, acabou, fica já aqui. Sim, Nem há no volta a fundo, dar. a gente, no fundo, nós fizemos essa escolha. Demorou, foi muito tempo. E nós estamos aqui a falar porquê? Para que mais mulheres o tempo seja mais curto, consigam identificar, não, isto realmente, porque na minha altura, não sei contigo, mas na minha altura eu não tinha acesso a nada disto. Não havia assim mulheres a dar a cara a dizer, eu fui vítima e fiz isto assim assim, ou eu fui vítima e vivi isto Sim, assim assim. Ninguém falava, porque isto é para esconder, não é para se dizer. Só que nós somos umas exatamente. grandes malucas e estamos aqui a dizer o que passámos sem medo ou sem culpa, porque nós Sem não tivemos culpa tabu, sem nenhuma. tabu. Exato, Porque isto é a como tu verdade dizes, nua e uma crua. verdade, e lá está. Então, é por isso que nós estamos a fazer esta partilha, que é para as mulheres identificarem mais cedo e para não terem que passar tantos anos da vida com marmanjos destes ao lado. Eu acho que no fundo é isto. É os gabirus, é o que eu digo. Marmanjos, E, gabirus, olha, é tudo menos homens, porque se fossem homens não tinham atitudes que têm. exatamente, exatamente. Olha, na parte da chantagem, o meu houve uma vez, que lá está, foi uma das vezes que eu decidi sair, não é? Mas que tive que ir lá à casa buscar as minhas coisas, porque nós já vivíamos juntos, não é? Chegou ao cúmulo, de além de me chantagear com a filha dele, com a minha enteada, de quem eu sempre gostei, que no fundo foi a minha primeira experiência enquanto mãe, digamos assim, porque ela ainda era Uhum. muito pequenina. Além de me chantagear com ela e tentar dar uma volta através do meu sentimento por aquela criança, ainda teve o descaramento de levar uma arma para casa. Não confirmei se era verdadeira ou falsa, não me dei esse trabalho. Que se ia matar, lá está. Pois. O meu era mais com facas, com armas brancas, com cenas assim. Tanto que houve uma fase na minha relação que eu tentava esconder essas coisas mais afiadas de casa. Não só por ele, mas por mim, claro. Mas tudo que era facas assim mais afiadas e coisas assim, objetos que pudessem estar assim à mão. Eu Uhum. escondia também, que era para não poder levar com eles, por exemplo, na cabeça, coisas assim, porque depois depois a vítima começa a viver em hipervigilância. E parece que nós Sim, temos que dormir de olhos abertos. é, Porque nós nunca sabemos. Porque ele é dissimulado. Tu estás muito bem, completamente. podes sorrir. E ele diz: estás a rir porquê? Estás a rir de mim? Eu recordo-me, por exemplo, uma vez, eu estava grávida da minha mais velha, nós estávamos numa casa e não vivia ninguém perto de nós, ali, ninguém dos nossos amigos, estávamos, acho que era em Santiria, uma coisa assim. E eu estava grávida da minha mais velha, e ele estava a ouvir música e eu tenho enxaquecas, eu estava com uma enxaqueca e eu pedi para ele baixar o som da música. Ele veio-me no olho. Porque eu lhe pedi para baixar o som. E depois tu começas a viver assim, tens que dormir assim. Porque tu nunca sabes qual vai ser a próxima coisa, qual vai ser a próxima discussão. Tu queres antever, porque tu queres prevenir, não queres que aconteça, queres que continuem bem. Mas por mais coisas que tu fazes, não tens o controle, por mais coisas que tu faças, Nunca. e Yeah. ele vai voltar a fazer isso. Não é porque tu vais fazer o jantar a hora, porque não, se não for do coelho das calças, se não for porque o jantar está frio, é porque o jantar está quente, se não for porque tu não falas a ninguém, é porque tu falas a toda a gente, porque é que olhaste para aquele, porque é que sorriste para aquele. Tu estás só a tentar viver. Mas toda essa tua vivência está a incomodá-lo. Por mais que tu É. tentes agradá-lo, nunca vais Não há conseguir, mas nós nada. também temos, exato, nós também Não há temos nada essa que a gente tendência. faça.
Não, se eu É, fizer assim, ele já não se vai zangar comigo. Não, ele agora chateou-se comigo porque eu não tinha o jantar feito. A partir de hoje, todos os dias, às 8 da noite, eu bati o jantar feito para ele não se zangar mais. Mas ele vai-se zangar por outra coisa qualquer. Porque o é problema não verdade. está em ti, está nele. Porque se o problema tivesse em ti, tu conseguias resolver. Mas o problema está nele, não está em ti. Exatamente, exatamente. E depois, há certas situações, qual é que foi? Deixa eu ver se eu me recordo, porque eu ainda agora estava aqui com ela no sininho e entretanto agora. Uma vez, o meu por acaso era ele que fazia muitas vezes o jantar. E houve uma vez que, lá está, olha, decidiu-me fazer uma surpresa. E então deixou tudo preparado em casa, foi fazer o comer e tal e tal. E eu tenho um grande defeito, que é, eu sou super esquisita com comer. Pronto, não gosto de tudo, Não, sou, foste pronto, criticar aquela o base. comer do senhor. Não me digas. Fiz um comentário de género, Já. epá, porque ele fez carne no forno, já não sei o que era aquilo, mas era carne, não sei se era entrecosto, se o que era, no forno, mas com batata. Epá, desculpa, mas é assim, para mim batata é para comer com peixe, meu, ou a não ser que seja batata frita. E então, tipo, quando é batata cozida ou no forno para acompanhamento, epá, só se for com peixe, porque carne não, comigo não entra muito. Eu só disse assim, olha, está bem, está fixe, olha, obrigado, gostei da surpresa, mas olha, não fizeste um bocadinho de arroz, não? Mas porquê? Fiz batatas e não sei o quê, tipo. E o comer até, ele já estava a meter o comer nos pratos, e aquele conjunto de pratos, eu amava de paixão, porque aquele conjunto foi o meu pai que me comprou quando, ao início, logo quando a gente decidiu se juntar. E eram uns pratos muito giros mesmo, e fora do vulgar. E de danado, pega nos pratos, manda-me com os pratos, com o comer todo para dentro do lava-loiças, Oh, aquilo meu Deus. partiu-me logo os pratos, fiquei logo com o conjunto desarmanado. E a outra, que foi mais parecida com aquela que tu estavas a contar agora, foi algo, essa para mim foi completamente surreal, porque eu fiquei mesmo. Ah, mas o que é que foi que eu disse agora? E nessa ocasião nós estávamos de férias, e estávamos na casa de uma tia, do cunhado dele. E estávamos lá com o cunhado e com a irmã dele. E então, esse eu estava destoada, não é? Quer dizer, era a família dele, não era a minha. Eu estava assim um bocadinho deslocada. E tínhamos ido passear e tal durante a parte da tarde, entretanto chegamos e vamos ao quarto meter as coisas e não sei o quê. E ele diz assim: olha, vou lá fora fumar um cigarro. E eu só disse assim: olha, podias esperar um bocadinho por mim, que assim vou contigo também. Eu estava mesmo só acabado de meter uma coisa qualquer dentro da mala. Ele armou-me um barraco só para eu dizer aquilo. Mas tu estás-te a passar? Eu, desculpa, mas tu agora queres mandar em mim? O quê? Quer dizer, quanto mais ele ia falando, mais eu ia ficando. Desculpa, mas não estou a O que é que está a perceber. acontecer? Mas queres agora mandar em mim? Mas tu agora queres me dizer quando é que eu vou fumar um cigarro? Disse, mas não foi nada disso que eu disse. Eu só te pedi se podias esperar um bocadinho que assim eu descia contigo. Não queria estar a chegar lá abaixo ao pé das pessoas todas sozinha. Pois, mas porque estou assim. Olha, pronto, vai. Mas não foi. Ficou ali, no A pica-miúdos, matutar. a A matutar matutar. e a atazanar-me a cabeça porque eu isto e porque eu aquilo e porque já não me lembro de metade, não é? Lá está, de elite, mas foi surreal que eu fiquei assim, então, mas o que é que eu disse de mal? Foi uma coisa tão inofensiva que eu só disse, olha, não podes esperar um bocadinho, ou não queres esperar um bocadinho que assim eu vou contigo? Foi assim qualquer coisa do género. E ele disparate-me logo assim daquela maneira que eu fiquei, what the fuck, meu, a sério? E não Sim. percebi nada, fiquei a apanhar bonés completamente. Por exemplo, houve uma situação que nós nessa altura morávamos na casa dos pais dele, nós estávamos a passar na rua, íamos para a casa dos pais, estávamos os dois, e uns amigos passaram de carro e cumprimentaram, eu também os conhecia e cumprimentaram-se e tipo 5 minutos, e nós depois começámos a descer a rua, fomos para casa, eu tenho aqui uma cicatriz em cima do sobreolho, porque ele disse, estavas-te a rir muito para ele, porque é que ele estava-se a rir tanto para ti? E tu, meio, dá-me um murro aqui em cima. E abriu uma cabeça. E eu ainda hoje tenho aqui uma cicatriz por causa disso. Porque simplesmente nos cumprimentamos. Nem foi beijinho, foi falar só. Ele parou o carro, falaram com ele, falaram comigo, então estás boa, está tudo bem, não sei o quê. Vocês riram muito um para o outro, o que é que se passa? E pronto. E depois ficaste lá, fiquei.
Porquê? Porque depois disso veio desculpa, foi os ciúmes que falaram mais alto, não vês que eu tenho medo de perder, eu gosto tanto de ti, eu fico com ciúmes, por favor não faltes a falar com ele, por favor não te rias mais para ele assim, porque ele depois pode pensar outras coisas. Pronto, e eu fiquei. E isto nem íamos a meio da relação. E eu fiquei, exatamente por causa disso. Não é tão incompreensível assim, e nós, como já fomos, já passámos por isso, nós sabemos bem, não é tão incompreensível assim a vítima perdoar este tipo de atitudes. Porque Não, depois vem essa parte. Vem a reconciliação, a lua de mel e a nossa esperança que aquilo se prolongue por muito tempo, que não acontece, claro. Depois exatamente. vai só ficando mais forte. A pancada vai ficando mais forte, só isso. Quando me refiro a pancada, é mesmo a força da relação, a violência psicológica, isso vai tudo, vai ficando mais forte. Sim, vai. Intensidade, frequência, tudo, Exatamente. Cada tudo vez aumenta. mais. E eu, pelo menos comigo, eu não sei se isso te aconteceu alguma vez ou não. Lá está, porque tu nesse ponto foste mais isolada do que eu. Eu sempre fui tendo pessoas, pronto, ao pé de mim e sempre preparadas, prontas a dar-me um auxílio e a dar-me uma mão. Mas o meu, inclusive, de pessoas que me ajudaram em ocasiões drásticas, ele depois, mesmo que fossem amigos dele, ele virava-lhes as costas e deixava de falar com eles, ainda lhes armava um barraco se fosse preciso, e eu nunca mais falar, nunca mais olho para aquela cara, e nunca mais falo com ele, isso é que era bom, e não sei o quê, principalmente os que foram do sexo masculino, mas no sexo feminino também chegou a fazer isso. Aliás, essa foi logo das primeiras de quem ele tentou afastar-me, porque era das pessoas principais que me poderia abrir os olhos logo naquela altura. E ela ainda tentou, mas foi logo daquelas pessoas que ele conseguiu afastar-me assim muito rapidamente. Sim, o meu não era tanto assim em relação a esse aspecto, porque ele, à frente dos amigos, era tudo ok. À frente dos amigos, ele estava na boa, ele era uma pessoa segura, ele depois, quando lá está, esta situação aconteceu, ele não disse, anda-te embora, não lhe des conversa, ou não disse, estás a rir para ela, para quê assim? Não disse. Ele dali estava a sorrir para eles, em conversa, todo harmonioso, nem mostrou nenhum desconforto. Depois, quando nós chegámos a casa, ou seja, ele tinha essa postura à frente dos amigos para não parecer mal, ele estava, até mesmo alguma coisa que um amigo lhe dissesse que ele não gostou. Ele não me dizia, ele não dizia ali. Ele depois, quando a gente estava sozinho, dizia, não gostei daquilo que ele te disse. Ou não gostei daquilo que ele me disse sobre ti. E depois, quem era ali o saco de batatas era eu. Eu lembro-me, recordo de uma vez que eu fazia anos e nós não combinámos nada com ninguém, porque também estávamos numa fase super negra. E depois, naquela altura, naquele dia, nós lembrámos, vamos ligar alguns dos nossos amigos a ver, querem vir cá. E ninguém quis. Ligámos para 3 ou 4 e ninguém podia, ou não quis, tinham os seus a fazer, também foi tudo em cima da hora. E ele, com raiva, vês, já ninguém quer saber de nós, e não sei o quê. Tu é que tens a culpa, agarrou-me nos cabelos e puxou-me pela sala e pelo corredor. Mas aos amigos disse, está tudo bem, não há problema, combinamos outro dia. E quando acabaram as chamadas e ninguém veio, foi isso que me aconteceu e eu fazia anos. Fiquei ali, Exatamente. fiquei. Ainda fiquei mais uns anos depois disto. Mas olha, mas deixa estar que eu também tive, salvo o erro, acho que foram 3 anos consecutivos que, na altura dos meus anos, ou seja, apanhava sempre o dia dos meus anos, porque isto durava sempre cerca de tipo uma semana, 5 dias, foi consoante a situação em si, porque foram várias. Na altura dos meus anos era matemático. 3 anos consecutivos em que havia sempre uma cena qualquer no dia dos meus anos. Sempre. Porque, uma vez porque eu descobri que ele mandava a mentira, dizer que estava a trabalhar e afinal de contas estava desempregado. E a saber que eu já tinha tido em adolescente tuberculose pulmonar, deixou-me estar à chuva torrencial à espera que ele me fosse buscar ao metro para depois irmos para casa, porque supostamente estava a trabalhar, só que não. Outra vez foi uma das traições que eu descobri. Epá, e ainda houve uma outra que eu já nem me lembro, mas isto apanhava sempre, sempre Na nos meus altura dos seus anos. anos. Sempre. Sim. Porque se calhar ele é mesmo por isso, porque normalmente no nosso aniversário a atenção recai mais sobre nós. Sobre nós, exatamente. Não é? E ele assim, pronto, não tinhas essa atenção nem de ninguém e estavam sempre numa fase negra
que já não podiam ir sair, não podiam ir se divertir, porque estavam sempre nessa fase. Digo, Sim, até porque eu, no meu caso, epá, já não te sei dizer, mas naquela fase ali de meio da relação, epá, era assim, 7 dias da semana, olha, para já não havia fim de semana que nós estivéssemos bem. Ou seja, o tempo em que eu estava em casa era precisamente a quando fase, a estavam fase mais piores. complicada, era sempre ao fim de semana. Mas em 7 dias da semana, se houvesse dois que estávamos bem, os outros todos era discussões, gritos de meia-noite, ovnis na minha casa, porque eram objetos voadores não identificados que andavam por todo o lado. Portanto, era isto. A minha vida era passada 7 dias da semana, dois, um, dois, um, dois. Estávamos bem. Lá, às vezes ia aos 3, já era um patamar acima, mas todos os outros estávamos de costas voltadas um para o outro. Era isto frequentemente. Sim, sim, nós também. Então, para o fim, então esquece. Para o fim, eu às vezes já nem sabia onde é que ele estava, já nem o via, estava um dia inteiro sem o ver e depois não tinha qualquer tipo de obrigação, nem com a filha, nem comigo, nem com a casa, nem com ninguém. Já não trabalhava, como eu disse no episódio anterior, eu é que sustentava e ele era capaz de chegar a casa para comer e ai deu que não tivesse lá a comer para ele preparado para ele quando chegar a casa, quando se lembrar de vir para casa, e depois o Sim, que é que eu sim. faço? Eu fico em casa a pensar onde é que ele está-me a trair, o que é que as pessoas vão pensar, e ainda esta hora está com quem? E o que é que ele está a fazer? E fico ali a recriminar-me, e ele está na vidinha dele, está Na na boa. boa. No fim da minha relação era assim que eu vivia. Eu vivia de pouca presença dele e sempre atribulada. E sempre atribulada. Já não havia cá a lua de mel, aquilo era mesmo pesadelo ali mesmo forte. Infernal. Já não havia, exato, já não havia cá lua de mel ou presente ou desculpa, já estávamos mesmo no inferno. É aquela, o que eu costumo dizer, viver no inferno de Hades era muito menos infernal do que tudo aquilo que nós passámos. Sim, sim, Principalmente tu, porque chegaste às agressões físicas, eu essa parte tive uma situação ou outra, mas não dessa forma tão violenta, tão agressiva. Mas a parte psicológica e emocional foi algo que foi mesmo lá assim para baixo, para baixo, para baixo, mesmo. E uma das coisas que eu depois cheguei aí já a um patamar que já me questionava neste ponto, que é, mas porquê é que eu não tenho força para sair? Eu sempre fui uma rapariga tão determinada, quando eu digo que faço, é porque eu vou mesmo fazer e eu sei que vou fazer, demora o tempo que eu demorar, eu consigo atingir os meus objetivos, eu vou atrás, mas porquê é que será que eu, quando digo que deixo, eu regresso sempre? Porquê é que eu perco a minha determinação? Porque é que eu volto sempre atrás com a minha palavra? Que eu que sou aquela pessoa que não há coisa mais sagrada para mim do que a minha própria palavra e a palavra que as pessoas me dão a mim. Porque é que eu volto sempre atrás com a minha própria palavra? sim, Porque é que eu não consigo levar a minha avante? sim. E andei E depois nisto sentes-te impotente porque ele já não sempre. acredita em ti. Tu sabes que ele não acredita em ti e já nem tu própria acreditas que um dia vais conseguir sair dali. Então tu até Sim, podes dizer, um dia deixo, ou um dia vou-me embora. E ele não acredita, nem tu própria acreditas no que estás a dizer. Porque quem quer exatamente, sair, não há não convicção. precisamos de avisos. E não precisamos de avisos, a gente sai e acabou. Foi mais ou menos Exatamente. isso que eu fiz. Eu não avisei antes e depois se calhar dava um bom episódio mais à frente. Eu não, quando estruturei a minha saída, eu não avisei. Eu comecei a pensar os passos que eu poderia dar e que eu com menos danos possíveis para sair dali. Por isso quando a gente diz, é que tal e qual como ele, quando diz, vou-te deixar, não é, né? Se ele quisesse fazer, já fazia. Não estava a Sim, ameaçar. Ele, se fosse deixar, ele exatamente. deixava. Não estava a dizer, vou-te deixar, se continuas assim, então deixa. Não é? E nós trazemos isto aqui para a mesa para quê? Para tu conseguires identificar essas fases, o encantamento, o isolamento e conseguires quebrar o ciclo. E depois, lá está, como a banda disse, depois da primeira agressão física ou psicológica e tu perdoares, já não há forma de quebrares o ciclo. Há forma de saíres, não de quebrares o ciclo. Porque quando tu achares que quebraste o ciclo, vai voltar tudo a começar Depois outra vez. retoma, sim. Porque quando ele te falta ao respeito, quando é violência só psicológica mesmo, quando ele te falta ao respeito,
já está a infringir, já A está primeira ali. agressão. Exato, já é ali a primeira agressão. E se tu desculpaste, é a tua permissão. E tu estás a permitir que ele continue a fazer este trabalho, quando tu Sim. dás essa primeira desculpa. Por isso, isso não foi sem querer, foi dito para magoar, foi dito para te fazer sentir isso que tu estás a sentir agora, e tu só consegues quebrar o ciclo agora. Ou então tens que o deixar. E Porque só pode. aqui. Diz, Sandra. E pode até, atenção, pode até nem ser uma agressão, esta primeira agressão pode nem ser obrigatoriamente uma agressão psicológica ou verbal. Pode até se passar pura e simplesmente por uma chantagem emocional. Isso já é considerado a primeira agressão, o primeiro sinal. Como, por exemplo, tu és uma desportista, praticas, por exemplo, sei lá, ténis há imenso tempo e faz parte da tua vida e tu continuas e vais, só que nesta fase inicial ainda do encantamento, da ilusão do encantamento, da lua de mel, quando ele está ali ainda na conquista e tu continuas a fazer a tua vida, não é? Ainda estás no início da relação, ainda se estão a conhecer e etc. Tu vais, não é? Porque faz parte da tua vida. E depois o que acontece é que por qualquer motivo tens lá colegas, se for preciso do sexo masculino, e estás a cumprimentar alguém, imagina que estão a jogar, por exemplo, a pares ou qualquer coisa, ele vai-te apontar o dedo, vai dizer que vai-te fazer um escândalo, uma cena de ciúmes ou qualquer coisa, isso já é uma primeira agressão, isso já é um dos primeiros sinais, ok? Claro que então, esta às vezes nem passa obrigatoriamente por uma agressão mesmo, ok? Pode passar também por uma situação de uma discussão, uma chantagem emocional, portanto, isso também é agressão, isso também é considerado agressão e logo um dos primeiros sinais. Portanto, sim, é claro por que sim. isto que nós tentamos trazer todas estas questões aqui ao de cima, a tentar desmistificá-las para que consigas perceber todos os sinais o melhor possível e conseguir estar cada vez mais informado e cada vez mais atento a eles. Sim, porque quando tu permites, isso já não tem volta. Então, quando tu permites, tu decides que vais continuar ali naquela relação com aquele sistema, porque já não há volta. Porque depois ele vai sempre fazer pior. Não tem como. Ele faz Exatamente. sempre pior. Tu pensas que já bateu ali no pior dele, não bateu. Não. Quando tu A partir permites, desse momento, Exato, já é logo, exatamente. começa logo com mais frequência e com mais intensidade e cada vez vai subindo mais essa escala. Cada vez com mais Sim, frequência, cada vez com mais sim, intensidade. E a sim. roda continua Eu a girar. recordo-me, por exemplo, quando eu fui trabalhar para o hospital. Ele tinha tido um amigo que trabalhou no hospital quando eu fui e que ele trabalhava num serviço e que o amigo dizia, aquilo é muitas mulheres, é muitos homens, aquilo é muita rotatividade, aquilo há lá muitos romances, e não sei o que. Quando a partilha do amigo, que esteve lá a trabalhar algum tempo nesse hospital. Depois, quando eu fui trabalhar para o hospital para ganhar mais um pouco, porque ele já estava sem trabalho, e eu trabalhava numa loja de rua, e no hospital eu conseguia ter um ordenado um bocadinho melhor, com as horas e com isso tudo consegui, então foi por isso que eu me inscrevi. E quando eu fui, e ele pensava, na cabeça dele, a Estefânia seria melhor para mim. Na cabeça dele, não sei porquê, porque São José, foi para o hospital que eu fui trabalhar, era aquilo que o amigo lhe tinha transferido aqui há algum tempo, tinha-lhe dito que aquilo era uma loucura e não sei o quê, que ele tinha arranjado lá uma mata de namorados e coisas assim. Pronto, mas as pessoas só fazem o que as pessoas querem, não é? É normal Exatamente. quando há muitas pessoas, é normal que depois haja casos de relações e coisas assim, não é? É normal. Mas pronto, na cabeça dele era um antro, São José. E eu fui colocada em São José. Não por eu ter pedido, porque tu vais às entrevistas, vais aos testes psicotécnicos, depois vais à entrevista presencial e depois eles distribuem conforme as vagas e conforme os serviços que têm. E eu fui Uhum. para São José. E eu explicar-lhe que tinha ido para São José. Eu pensei, ai meu Deus, e agora quando ele souber que eu vou para São José? Então eu tive que dizer que eu estava num serviço, e estava num serviço que era de unidade de cuidados intensivos, que era um serviço mais pequeno, sim, e que só havia mulheres. Não trabalhavam lá homens. E que nós não podíamos sair muito do serviço, e isso era verdade. Nós só fazíamos recados, não devíamos andar com a farda do serviço lá por fora, não é? Então eu disse que não havia homens a trabalhar no serviço. Claro que havia, não havia auxiliares, havia enfermeiros e médicos. Mas para ele só me deixou trabalhar ali porque aquele serviço só tinha mulheres, não tinha homens a trabalhar. Foi então a Exatamente. maneira que deixou-me trabalhar para o sustentar. Ele permitiu que eu trabalhasse,
naquele sítio, porque não havia homens, não tinha cá enfermeiros, ele permitiu que eu trabalhasse aí para o sustentar. Pronto. Depois É aí incrível. quando eu entrei no hospital, depois passado algum tempo a relação realmente terminou, graças a Deus, porque depois foi, passado pouco tempo eu descobri que estava grávida da minha mais nova e foi aí que eu comecei então a fazer aquele percurso para realmente sair dali. Mas lá está, eles lembram-se de coisas que não lembram o menino Jesus. E tu pensas, eu agora olho, eu digo, por amor de Deus, ele deixou-me trabalhar num sítio para o sustentar. Deixou-me, eu estava com medo de se ele me permitiria ou o que é que iria acontecer para eu trabalhar no hospital. Posso sustentar. Epá, por favor, eu fui muito burra, mas vocês não precisam de ser tão burras assim. Não é? É porque eu ter feito estas escolhas todas erradas, ter permitido que ele me encaminhasse neste caminho, por favor, que eu partilhe. Eu não partilho isto com gosto. Aí tá, foi muito fixe. Eu partilho isto para que as outras mulheres saibam que isto acontece Sim, e que sim, eles têm estes pensamentos descabidos e nós vamos na conversa. E que nós é vamos na conversa. verdade. Eu tenho uma rapariga que eu sigo mais ou menos e que tem falado, trocado algumas mensagens comigo. Ela ainda não está pronta para sair. Pelas coisas que eu vejo e que ela me diz, eu tento chamá-la à razão, mas ela ainda não está pronta para sair. E às vezes nós temos que dizer isto, olha, aconteceu-me isto, olha, aconteceu-me aquilo, olha, ele fez-me isto, para elas verem, não, mas então ele também me faz isto. Olha, ele também me fez aquilo. Então é disto que ela fala. Então se calhar é mesmo isto. Porque não adianta, lá está. Essa rapariga vai e vem. Uhum. Imagina porquê. Porque está no Porque está ciclo. sempre, exatamente, Está no ciclo. E ela, exatamente. quando está na lua de mel, eu deixo de ter contacto com ela. Porque ela está no ciclo. A Porque única ela está no diferença que eu ciclo, faço, sabe? a única diferença que eu faço é que eu mantenho-me aqui. E quando Exatamente, ela não lhe viras volta as ao costas. ciclo, exato, quando ela volta ao estado mau, ela sabe que pode me mandar mensagem ou pode me pedir ajuda. Mas depois eu sinto, às vezes sinto que ela vai. E eu sei que ela está. Mas por mais que eu agora tente chamar, não consigo. Mas só consigo assim. Dizer, olha, eu sofri isto, eu fiz isto. Para as pessoas conseguirem identificar e verem, não, realmente, eu também passei por esta situação. Então, mas isto é a mesma manipulação? É, completamente. É Eles são isso. os supra-sumos da manipulação. Sim, sim. Completamente. E não é Tem só tu um. que estás a viver isso, não fui só eu, não é só a banda, é tudo assim. A gente pensa, eu sou tão burra, ninguém mais passou por isto. Não. Todas as mulheres vítimas de violência Todas doméstica passamos por passam. isto. E Depois eles às diferem, vezes eles, diz. eles é que seguem, lá está, este guião. Atenção a isto, que isto é, por acaso, acho que é muito interessante. É que é assim, eles é que têm guião. Nós, vítimas, nós, mulheres, não temos. Atenção que também há violência doméstica ao contrário, porque nós sabemos que sim. Sim, Mas sim, nós aqui é o público diferente. é mulheres e por isso é que nós falamos, mas existe e muito Mas mais também difícil existe. de eles De lidar, falarem. sim, sim, Exato. tal e qual Sim, sim, como sim. inclusive em casais homossexuais, então é uma cena que não passa pela cabeça de ninguém. Esses então coitados nunca se assumem, é raríssimo conseguirem dar a volta à É situação, quase que porque, normal existir esse género de relação violenta. porque eles, como já têm o estigma da Sim, da homossexualidade em homossexualidade. si, ainda menos querem se expor de alguma forma ou pedir ajuda, porque já lhes basta ser homossexuais, então nem sequer assumem depois que precisam de ajuda nessa parte de serem vítimas de violência doméstica, independentemente do sexo que for. E isto é uma parte que eu acho que é muito interessante, é porque assim, os agressores têm guião, nós vítimas não temos. Nós Não sobrevivemos. existe, nós sobrevivemos, mas não é isso, é que não existe um perfil de mulher vítima de violência doméstica. Não existe. Nós, qualquer tipo de mulher, seja mais de famílias mais humildes, seja de famílias ricas, Sim, seja, sim, não sim, interessa. Isto existe em sim. todo o lado. O A mais vítima não tem comum, perfil. eu acho que nas mulheres o mais comum são mulheres que experienciaram a mãe, a avó, a tia, neste tipo de relações. O mais comum é isso. Mas também existe bastantes mulheres que têm um lar super saudável, que nunca conheceram violência doméstica e que
entram nesta vida, entram neste ciclo e não conseguem sair. E a vida delas não foi estruturada dessa maneira. O Mas mais sabes porque é comum é que isso encontrarmos acontece? pessoas. Porquê? Mas sabes daí porque é que isso acontece? Isso aí é o meu caso. Porque eu não vim de uma família destruturada, pelo contrário. Eu nunca tive um ambiente de violência, nada que se pareça, mas, no entanto, eu tinha as minhas feridas de alma que automaticamente me tornavam também aquela pessoa agressiva também, explosiva, tóxica. Então, lá está. O que falámos no episódio anterior. As minhas feridas de alma estavam cá, tudo aquilo que precisava de ser curado em mim não foi e não foi identificado durante essa fase, então eu atraí para mim precisamente, e foram vários, portanto eu tive isso, não foi só com este relacionamento, tive 2 ou 3 que passei sempre por situações semelhantes, porque eles sim, lá está, tinham esse mesmo perfil, e nesse ponto eram as minhas feridas de alma que estavam cá. E então era essa a vibração que eu emanava, era isso que eu atraía e era atraída. Portanto, esse tipo que tu estás a dizer que não tão comum e que não vem desse tipo Exato. de famílias, não interessa, porque nós, apesar de tudo, temos cá as nossas feridas da alma, estão cá, dentro de Sim, nós, claro que nós sim, claro não que as sim. identificamos, mas é aquela a nossa vibe, é aquela a energia que nós emanamos e é isso que nós E atraímos e atenção, somos atraídas. também há muitas mulheres que viveram isso em casa dos pais e que não reproduzem isso na vida Exatamente, adulta, porque não querem se afastar o máximo disso e não reproduzem isso na vida adulta. Mas a maior parte exatamente, dos casos que eu conheço já é uma experienciação de violência doméstica e que depois acabam por transportar, não querendo, transportar isso para a sua vida. E porquê é que eu costumo dizer isto? Atenção aos nossos filhos, não é? Porque eu fiz isso, eu transportei para a minha vida e eu só saí da minha porque eu pensei, é isso que eu quero que as minhas filhas vivam também. é Porque esse o mais do que eu exemplo que eu lhes quero disser, dar, exato, porque eles não vão ouvir o que eu vou dizer, eles vão ver o que eu vou fazer. Então exatamente, eu agora, neste momento, as minhas filhas sabem que eu fui vítima, mas as minhas filhas viram-me sair. No caso, a mais velha, que é a mais nova, nasceu no meio aí já da minha saída. Elas viram que eu saí, porque aquilo não era bom para mim. Ela viu que eu lutei para me superar, para conseguir avançar na minha vida. E elas viram o que é que eu estou a fazer com isso agora. É esse o exatamente, legado, é esse o exemplo que eu lhes quero deixar. Eu fui vítima, sim, não tenho vergonha, estou a falar, quero ajudar, quero ser melhor. Não quero que tu sejas, porque olha o que eu estou-te a dizer. Olha o que é que a mãe fez. Olha o que é que a mãe passou. Agora, quando nós vivemos e dizemos, ai, nunca arranjo um homem como o teu pai, é difícil. É e não difícil. adianta de muito, e não adianta de muito, realmente. Porque elas vão seguir, como eu segui, elas vão seguir também. Eu sempre tive falta de amor da parte do meu pai. E se calhar eu procurava muito isso nos homens, a aceitação. Se calhar eu nele procurei a aceitação quase paterna, aquele conforto, aquele apoio, aquele de pai que eu não tive. A minha mãe teve algumas relações tóxicas e isso trouxe-me à consciência que era normal então. Quando eu tive aquela que era horrível, eu não consegui quebrar o ciclo, nem sair, passar não sei quantos anos, não é? Tive 7 anos ali naquele ciclo, porque aquilo para mim era normal, não era desconhecido. E Exatamente. claro que ela me diz, não fiques com ele ou não, nunca te rebaixes a um homem. Está bem, tu até podes dizer isso aos teus filhos, mas tu fazes isso. Se não é por ti, sai por eles. Vai-te embora. Se não é por ti, faz pelos Exatamente. teus filhos. Eu Porque tu acho não que queres essa, que eles vivem assim. e eu acho que essa é a parte que eu gostava muito que as mulheres começassem a ter em mente, é para arranjarem a força de sair, de tomar essa decisão e eu vou fazer, eu vou sair, arranjem um motor. E não há motor melhor do que os nossos filhos. Sim, uma Eu, âncora. nesse ponto, Agarrem-se a uma âncora. é uma âncora mesmo para saírem. Isso é Mas eu acho que isso já importante. dá para outro episódio. Eu acho que Sim, aqui sim, já sim. isso dá para um episódio quase como um plano de fuga ou uma coisa assim. Então, pessoal, hoje ficamos por aqui. Por isso, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Vamos continuar aqui a chegar-vos mesmo um bocadinho mais a cabeça, a ver se
se chegam lá Se entra. se entranha, tá? Porque isto primeiro estranha-se e depois entranha-se, mas demora mais a entranhar-se. E portanto, não te esqueças, isto é o Regecast, rege a tua vida, rege os teus sonhos. Podes saber mais acerca de nós no Instagram da Filipa, Filipa Barbosa, __, e sobre mim em vandaroberto.com. E lembra-te, Isto isso nunca foi nunca amor. foi amor.